Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Nesse vídeo, vamos aprender algumas configurações pertinentes ao cadastro de pessoa, como parâmetros, restrições, classificações e entre outras, como por exemplo, tipo de telefone, tipo de e-mail, que são bem importantes e bem interessantes de serem configuradas. Lógico que essa configuração vai basear na necessidade de cada empresa, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Para realizar a configuração do cadastro de pessoa, assim que eu acessar aqui o sistema, eu vou no menu TOTUS, vou no módulo aqui Pessoa, Manutenção, e o cadastro de pessoa em si é o PZFM010, a manutenção de pessoa completa. É esse o cadastro principal de pessoa. Por que a gente fala pessoa? Porque numa única tela ou num único componente, eu posso cadastrar cliente, guia, representante, fornecedor, fiador, fabricante, funcionário, transportadora, entre outros. Ou seja, eu não preciso e eu não tenho dentro do sistema uma tela ou um componente para cadastrar cliente, um componente para guia, um componente para representante e assim por diante. É uma única tela, um único componente. Então, se eu estou cadastrando uma pessoa e ela é um cliente, eu vou marcar ela como cliente. Se ela é um representante também, eu marco como representante. Se ela é um fornecedor, eu marco como fornecedor. Então, o sistema ele não permite eu ter mais de uma pessoa com o mesmo CPF ou CNPJ. Por isso que tratamos como pessoa, porque o cadastro em si, a hora que você executar, ele pode ser qualquer tipo funcional. Basta eu definir qual será ele, ok? Dentro aqui do F1 ou do Help, eu tenho vários parâmetros, seja corporativos, empresa e restrições, tá? E um detalhe importante, o cadastro de pessoa em si, assim que for cadastrado, ele não permite efetuar a exclusão dele. Você pode inativar ou até mesmo bloquear, mas não excluir. O que é passível de exclusão é o endereço, telefone e e-mail nessa tela, né? Mas isso vai validar para aqueles níveis de acesso, que é consulta, inclusão, alteração e exclusão, tá? Um outro detalhe, acabei de cadastrar um cliente, eu quero alterar um nome. Existe aqui dentro do F1 a restrição para o nome, tá? Então aqui eu vou clicar duas vezes. Nessa empresa, o meu usuário está para pedir senha. Se eu quero que ele tenha permissão, eu marco permitir e salvo, ou seja, esse usuário terá permissão para alterar a razão social ou o nome do cadastro de uma empresa, tá? Ou de um cliente, ou de uma pessoa, ou de um fornecedor, tá? Essa restrição ela não fica válida somente para um determinado tipo funcional. É para qualquer tipo, tá? Mesma coisa o CNPJ ou CPF. Nesse caso, eu tenho na mesma empresa 3 usuários que podem alterar o CPF ou CNPJ, tá? Basta eu adicionar a empresa, o usuário, e se eu quero permitir, eu só quero que solicite uma senha ao tentar efetuar essa alteração e salvo, tá? Então, isso faz parte da configuração também do cadastro de pessoa. Um outro detalhe importante, no parâmetro empresa, e detalhe, esses parâmetros somente são acessados por usuários com privilégio administrador, tá? Eu tenho aqui dentro vários parâmetros, um deles em cliente automático, tá? Se eu colocar esse parâmetro, deixar ele em branco, que ele vai assumir o global, até mesmo colocar com a informação 1, assim que eu gravar o cadastro, ele já me marca o tiquezinho ali como cliente, de forma automática. Isso é interessante, adianta bastante, mas pensa o seguinte, eu estou cadastrando um fornecedor, ele vai marcar como cliente porque está como padrão. Então vai de empresa para empresa, se quer que na hora que eu grave um cadastro ele já assuma como cliente ou quer que eu vou lá e defino quando ele vai ser cliente, ok? Tem outros parâmetros, por exemplo, em consumidor final, ou seja, todo cadastro que eu salvar, ele vai marcar como consumidor final no checkbox, que eu vou mostrar em outro vídeo, como consumidor final. Todas as pessoas físicas e pessoa jurídica que não tiver inscrição estadual cadastrada ou estiver com isento, ele também vai marcar como consumidor final.
Por isso que eu falei no início, vai depender da necessidade de cada empresa, entendeu, pessoal? Essas configurações. Aqui eu tenho também, se eu quero que grave alteração de CPF ou CNPJ como observação no cadastro, ou seja, quem que alterou, data e hora, né, o usuário que alterou, endereço, inscrição, RG, estatística. Aqui, para imprimir a estatística, no caso de eu imprimir uma ficha do cliente, eu quero que imprime estatística, eu posso colocar baseado nas informações que eu tenho dos parâmetros. Se eu quero que pergunte, se eu quero que imprime direto, ou quero que não imprime, tá? Essas estatísticas é um resumo da movimentação deste cliente, ok? Outros parâmetros bem importantes são os parâmetros obrigatórios, que eles são por empresas, né? Então, tirando o CNPJ aqui, o CPF, que eu tenho aqui no corporativo, eu tenho vários parâmetros que são obrigatórios que você pode configurar baseado na necessidade de cada empresa, como nome fantasia, bairro, contato, CPF ou CNPJ, nascimento, e-mail, endereço, né? Então tem várias opções que eu posso ir configurando aqui no caso de tornar obrigatória e baseado na necessidade de cada cliente, ok? Outro parâmetro interessante é esse TP em TP cadastro automático. Esse parâmetro em underline TP underline cadastro automático, ele no caso ele vem em branco. Se eu deixar como 3, assim que eu gravar o cadastro, ele vai me assumir que o cadastro está como padrão normal. Se eu deixar em branco, o campo que eu vou mostrar em outro vídeo lá para vocês, ele vai ficar em branco. Se eu deixar como 9, ele vai ficar em análise. Ou seja, é um formato para quê? Para servir para o setor de análise verificar esse cadastro, fazer as consultas do Serasa, consulta de crédito, antes de fazer a alteração para normal. Se esse cadastro estiver em análise e você tentar, por exemplo, dentro do pedido de venda, fazer uma liberação, ou seja, desbloqueio desse pedido, ele não vai permitir porque está em análise, ok? Também é um parâmetro bastante interessante e bastante utilizado. Então, de forma geral, você tem várias configurações aqui que você pode executar, mas sempre baseado na necessidade de cada cliente, ok? Nem todos vão precisar que você execute todos ou configure todos os parâmetros. Vai depender de cada empresa. Nessa tela aqui, ó, eu vou pegar aqui um cadastro, tá? E aqui vem um detalhe bem interessante que é a pesquisa. Então, se eu clicar 2 vezes, eu posso pesquisar pelo nome fantasia, CPF, inscrição. Nesse caso, eu vou pesquisar pelo meu CNPJ, né? CNPJ que eu já tenho aqui cadastrado, e vou pressionar F4. Vou clicar 2 vezes, ele vai me retornar. Sobre classificação, que eu tenho aqui no menuzinho lateral, eu cadastrei uma classificação que ela é específica para cliente. Não sei se vocês lembram do outro vídeo que eu cadastrei esse 7.000 segmento que está voltado somente para cliente. Ele está permitindo aqui porque esse cadastro ele já está marcado como cliente. Senão, aquela classificação não seria me solicitada. Tá? Vocês viram que ele deu uma mensagem aqui para mim na hora que eu tentei sair? Eu vou colocar aqui, marcar e vou salvar. Tá? Essa mensagem é devido ao parâmetro, que aqui eu vou dar F1 aqui dentro. Tem esse parâmetro aqui, ó, em obriga classificação padrão. Nesse caso, ele está zero, ele não está obrigando. Mas eu fiz o cadastro de tipo de classificação e amarrei no componente que são classificações padrões para o cadastro de pessoa. Então ele me dá uma mensagem somente sobre classificação padrão, mas ele deixa sair sem eu configurar. Agora, se eu vir nesse parâmetro corporativo, em underline obriga, underline classe, underline padrão, e configurar ela como 1, ele não vai deixar eu sair da tela enquanto eu não cadastrar, ok? Sobre aparecer na parte de baixo aqui a classificação relacionada, como ele faz isso? Eu tenho o parâmetro, existe um parâmetro que está aqui dentro também do F1, tá? Mas nesse caso, está aqui dentro como um parâmetro empresa, mas eu vou acessar, e aqui vai uma dica, posso vir aqui em ferramentas, componentes, e digitar aqui, ó, DMFM014, isso posso fazer com qualquer componente, tá? Vou colocar o parâmetro,
Opa, vou colocar aqui o parâmetro. E aqui ele está me pedindo qual é o tipo de classificação que eu quero que apareça aqui embaixo. Então eu coloquei que seria o 7000, que é meu tipo relacionado ao segmento de cliente, ok? Por isso que ele só vai aparecer aqui se tiver esse tipo de classificação amarrada ao cadastro que você estará fazendo. Nesse caso, essa classificação que eu fiz foi pertinente ao cliente somente, ok? Pontos importantes sobre telefone e e-mail. Né? Vou sair dessa tela. Dentro de manutenção, eu tenho aqui o tipo de e-mail, PESFL 018. Se eu der um F4, ele me listou algumas configurações, alguns cadastros já realizados. Posso incluir, posso fazer uma inclusão nova, posso alterar o que já está aqui, mas é pertinente fazer isso antes de iniciar qualquer cadastro, tá? Assim que iniciar, evite de mexer, que por exemplo, hoje eu tenho que esse tipo de e-mail é comercial, amanhã eu coloco particular, né? Então tudo que tiver relacionado a esse e-mail vai virar particular, né? Vai mudar o nome. Então não é bacana, tá? Tudo que vocês ah, cadastrarem, tem que tomar muito cuidado com os cadastros, com as alterações sempre, tá? É obrigatório eu definir um como padrão. A gente coloca geralmente NFE. Por quê? O e-mail estando marcado aqui como padrão é o e-mail que vai ser utilizado, é aquele remetente que vai ser utilizado para o envio de uma nota fiscal, por exemplo, tá? A mesma coisa para o PESFL 019, que é o telefone, o tipo de telefone. Posso cadastrar, o sistema assim que é liberado o ambiente, ele vem com tipo de telefone e tipo de e-mail já padrões, algumas configurações, mas você pode alterar se for o caso, né? Mas se já tiver em utilização, é melhor não mexer, porque senão você pode, de repente, tudo que é celular eu estou utilizando esse tipo, eu venho aqui e coloco comercial. E aí você pode perder um pouco o sentido, tá? A mesma coisa o padrão. O padrão serve aqui para sair em nota fiscal também o telefone do cliente ou da pessoa, tá? Então, é obrigatório estar definido como padrão, pelo menos uma tipagem, ok? Você tem aqui ó, tipo de contato também. Contato comercial, financeiro, fiscal, posso ter vários tipos de contato que eu utilizo lá dentro do cadastro de pessoa, tá? Então essas aqui foram algumas configurações pertinentes para vocês terem assim, a hora de fazer, de for iniciar um cadastro de pessoa, vocês saberem que existem algumas configurações que são importantes fazerem antes e assim ficar um padrão para os clientes utilizarem, ok? Obrigado, até o próximo vídeo. Olá pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo, a título de revisão, vimos sobre configurações no cadastro de pessoa, seja cadastrar tipo de telefone, tipo de e-mail, parâmetros, restrições. E aí vai uma dica. Antes de cadastrar ou de configurar qualquer parâmetro, valide com a empresa, com o seu cliente, sobre qual formato deseja utilizar, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.